Você que chegou nessa noite, que você possa oferecer o seu melhor culto. Você que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais, você também é sempre muito bem-vindo. E que juntos nós possamos agradecer que não nos deixa nunca daquele que tem cuidado de cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia, então, nos Salmos 147. Que o Espírito Santo de Deus, essa noite, possa ministrar ao nosso coração, que possamos oferecer ao nosso Deus o nosso melhor culto, um culto agradável ao coração dele. Amém? Porque quando você chegou, ele já te esperava. Amém? E é certo que ele tem algo especial para o seu coração primeiro, porque ele é fiel e ele é bom. Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Saros de coração quebrantado, dispensa as feridas. Cantai ao Senhor com ações de graças, entrai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando comem. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se do Senhor, dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. Coloca a sua Bíblia então aí na sua cadeira. Tenha o seu momento de oração, de consagração do seu culto ao Senhor. Fala, Senhor, eu cheguei até aqui. Que o Senhor tenha liberdade de tocar o teu coração nessa noite. Que eu não saia daqui como eu cheguei, mas que o Senhor possa encontrar lugar e espaço para ministrar sobre a minha vida. Deus, nós queremos te louvar nesse momento. Queremos engrandecer o teu nome. Queremos render graças ao Senhor, Deus. Ó Pai, quem és como tu, Deus? Senhor dos senhores, aquele que cuida de cada um de nós. A tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. E nós tomamos posse desta palavra nesta noite, Deus. Ó Pai, te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, tem pensamentos bons a nosso respeito. Nós te louvamos por isso, ó Senhor dos senhores, ó amado da nossa alma. Queremos render a nossa vida, tudo que nós temos e somos diante do teu altar. Queremos, ó Deus, te entregar a nossa vida nessa noite como sacrifício vivo. Tenha liberdade de nos tocar nessa noite, de ministrar sobre nós. Fique à vontade no nosso meio. Te convidamos para este culto. Que o Senhor possa recebê-lo de todo o nosso coração. Que ele chegue como aroma suave às tuas narinas. Que ele chegue ao teu coração com alegria, Pai. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor, ó Deus, possa ministrar sobre nós. Derramar sobre nós. Ó Deus, fala conosco nesta noite. Tenha liberdade, Espírito Santo. Passeia por este lugar, todas as nossas vidas. Consolida a tua obra, Deus. Estabelece o teu reino. Ó Deus, e nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor, ó Deus, possa, ó Pai, dar uma palavra para que o inimigo da nossa alma retroceda. Em nome de Jesus. Que ele não encontre espaço nem lugar, Deus, para ministrar nada sobre a nossa vida. Que ele não venha roubar daquilo que o Senhor tem, Deus, ministrar sobre nós. Toma a nossa mente, Deus, o nosso coração. Que no nome de Jesus Cristo, toda seta, todo dado, Pai, nesta hora, caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor, Deus, possa ficar à vontade no nosso meio. E que a bênção que o Senhor tem reservado para cada um de nós, que ela encontre lugar e espaço na nossa vida, nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma salva de palmas bem forte, Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria, porque Ele é o único digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Amém? Aleluia.
Aleluia. Eu conto com você, igreja, para louvar juntamente comigo, para dizer o nome do nosso Deus, esse Deus maravilhoso e forte.
olhos por um momento. Tenha o seu momento de palavras de adoração a esse Deus. Aleluia. Nós vamos declarar que Deus santo, santo, santo sobre toda essa terra. Só Ele é santo, Senhor Jesus. Agora de todo o coração, igreja. Se os céus declaram as grandes obras de tuas mãos,
Abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. No nome do Senhor Jesus, nós consagramos a nossa casa e pedimos a Deus mais uma vez, cobre a nossa vida com o teu sangue. Abençoa, Deus, a nossa vida em nome de Jesus. Derrama, Deus, em nome do Senhor, a tua bondade. Dá ordem aos teus anjos acerca da nossa vida. Ó Pai, nós oramos ao Senhor, porque não há Deus além de ti. Não há nenhum nome, nenhum ser que mereça receber a oração, a não ser o Senhor, porque o Senhor é aquele que criou, que sustenta, que governa, a Deus do universo, a nossa vida. Por isso nós oramos, consagramos a nossa vida ao Senhor. Tu és o Deus que sonda, o Deus que esquadrinha, o Deus que percebe. Por isso nós oramos e pedimos em nome de Jesus, abençoa, Pai, a tua casa, a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Deus, por cada um, pedindo que o Senhor derrame, Senhor, a tua bênção. O Senhor conhece o coração, sabe, Deus, da vida, e é por isso que nós pedimos que o Senhor, de forma individual, abençoe, ó Deus, cada pessoa desta igreja, cada pessoa que está acompanhando o culto, no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. O som está estranho, não sei se está sem retorno. Está esquisito. Amém. Alguém sabe que dia hoje? 15. O que a gente comemora dia 15 de novembro? Aniversário da igreja. Não recebi nenhuma mensagem, nem de ajuda. Mas está bom. Nós sabemos que normalmente nós faríamos hoje o quê? Dia da família, iríamos para o rancho, beija-flor, passaríamos o dia lá, mas por causa da situação, pandemia e todas as coisas, a gente não fez. Mas hoje nós estamos comemorando mais um ano de vida. Quantos anos? Alguém sabe? Quanto? 5? 6? 4? A, B, C. Se a gente for pensar aniversário oficial, é 4. Se a gente pensar desde o início, quando nós começamos lá em casa, está quase 5. Quase. Não dá 5 não, está quase.
Nós mudamos para esse prédio em setembro, mas nós só inauguramos oficialmente quando o superintendente do Distrito Centro-Oeste esteve conosco, no dia 15 de novembro. Estamos aí, com a graça de Deus, orando, jejuando, lutando, muitas bênçãos, muitas lutas, muitas vitórias. Graças a Deus nós temos permanecido e perseverado. Quero agradecer a todos, principalmente aqueles que estão comigo desde o início. Muitos já foram, né? Muitos já passaram. Graças a Deus por todos que já passaram por aqui. Mas eu quero agradecer principalmente por aqueles que perseveraram, permaneceram. Uma igreja que não está na moda, né? Eu sei disso, tenho consciência. A nossa igreja não é de moda, é de raiz, é de oração, é de jejum, é de palavra, de um evangelho que não vende, que não negocia, sem campanhas. Uma igreja sem muitos atrativos. Só ficam aqui as pessoas que realmente querem algo mais do que um momento. É como eu sempre digo, a igreja é uma noiva, uma esposa. Ela não é uma prostituta. Pessoas que gostam de prazeres momentâneos visitam prostíbulos. As pessoas que gostam de relacionamento se casam. E assim é com a igreja também. Quando nós gostamos de relacionamento, de aliança, de compromisso, a gente realmente procura outra coisa. Quando a gente procura só um momento de alegria, de prazer, a gente procura também. Há pessoas que procuram. Eu sou grato a Deus porque Deus já me permitiu abrir muitas igrejas, várias. Cada igreja que eu abri é uma filha, tenho um carinho grande por elas. Na medida do possível, quando me é permitido, visito. E tem sido um tempo bom. Eu andei muito tempo. Estive em Minas, São Paulo, Mato Grosso. Aí nós voltamos para cá e tem sido um tempo de descanso. Porque é bom você estar num lugar que você conhece pessoas, conhece as ruas. Então eu queria agradecer a Deus, eu queria agradecer a igreja. Vamos continuar trabalhando, temos muitas coisas para fazer, muita obra para fazer, muitas almas para ganhar. Eu fiquei sabendo essa semana que o trabalho de presídio vai voltar, graças a Deus. E o nosso objetivo é esse: evangelizar, discipular e enviar. É isso que a igreja faz. Nós não estamos na igreja para ficar ricos, nós não estamos na igreja para podermos... Tem tantas coisas que as pessoas fazem, mas não é isso que a Bíblia fala. Uma igreja existe para pregar, para evangelizar. Uma igreja existe para discipular. E uma igreja existe para enviar. Tá bom? E é isso que nós vamos fazer. Vamos continuar orando, jejuando, meditando na palavra, estabelecendo bases fortes. Por quê? Porque se você cresce sem base, você acaba ruim. Por isso que nós estamos trabalhando nas bases, tirando a maquiagem, tirando as coisas que não pertencem a Deus e nem pertencem ao reino de Deus. No tempo certo, na hora certa, o Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer. Amém, queridos? Muito obrigado. Vamos orar mais uma vez. Pode colocar em pé. Vamos orar pela igreja, agradecendo a Deus por ela. Pai, nós queremos orar e queremos agradecer porque hoje nós completamos mais um ano de vida, 4 anos. Parece que foi ontem que nós chegamos de Cuiabá, depois de implantarmos uma igreja ali em Rosa Grande. Voltamos, começamos no trabalho, o Senhor tem abençoado,
Nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos, dificuldades, lutas, vitórias, conquistas. Tem sido um desafio, Senhor, mas Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, Deus, nós oramos agradecidos por mais um ano de vida. Mesmo com pandemias, com lutas, problemas, o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos abençoado. A pequenina igreja tem se consolidado. E eu agradeço, Senhor. Eu agradeço por cada pessoa que esteve aqui conosco. Hoje algumas já não estão. Louvo o Senhor por cada um que de alguma forma, de maneira direta ou indireta, contribuiu em oração, em jejum, com ofertas, com dízimos, e que permitiu que a tua obra continuasse existindo, crescendo, se consolidando. Nós agradecemos. Eu agradeço por todos os oficiais que já passaram por esta igreja, todas as juntas de oficiais que já serviram ao Senhor na liderança. Louvo a Deus por cada um, e assim nós queremos pedir que o Senhor complete a tua obra. Sabemos que temos um propósito, um plano, uma estratégia da parte do Senhor para esta igreja, que a gente possa cumprir este plano e este propósito. Esse é o desejo do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Nós agradecemos toda honra, toda glória pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Vamos cantar mais um hino, vamos orar consagrando o Senhor. Pai, nós queremos agradecer, queremos consagrar os nossos dízimos e ofertas, que o Senhor possa multiplicar a semente do teu povo, a 30, a 60 e a 100 por um. O Senhor, ó Deus, é fiel, fiel à tua palavra, fiel ao teu propósito. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, toma, Deus, o teu povo, toma a sementeira do teu povo. O Senhor é quem dá semente ao semeador. Abençoa, Pai, prospera, que a bondade, a graça do Senhor se derrame sobre a vida da tua igreja, e eles sejam homens e mulheres prósperos, que o Senhor possa suprir cada necessidade da tua igreja, do teu povo. Abençoa, cumpre a tua palavra, cumpre a tua promessa, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, bênçãos das quais advenham maior abastança. Nós agradecemos e consagramos os dízimos e ofertas ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos o hino, você pode trazer ao Senhor no altar a tua oferta. Vamos exaltar o nome do Senhor, amém? Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado.
da semana, enquanto o Paulinho liga aí o som. Segunda a sexta, vocês já sabem, a igreja fica aberta das 13 às 17. Então, se você precisar da gente, pode vir aqui. Se não precisar também, pode vir. Amém? Se precisar, se não precisar, a igreja está aberta. Os membros das outras igrejas é que vêm atrás de mim. Eu sabia que eu recebo muita gente de outras igrejas. Mas graças a Deus, isso é um bom sinal. Sinal que as minhas ovelhas estão bem. Mas graças a Deus nós temos recebido bastante pessoas. Nós estamos aqui, eu estou na terça-feira de plantão, a pastora na quarta. Na terça-feira nós temos estudo bíblico, culto de libertação. Me perguntaram esse dia, pastor, Nazaré, a nossa igreja não tem culto de libertação? Eu falei, tem terça-feira. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Irmãos, eu expulso demônio direto. Que diga a Camila, que está ali do meu lado, vira e mexe, eu estou expulsando demônio aqui na minha sala. Não é difícil expulsar demônio. Você fala, sai em nome de Jesus, o demônio sai. O problema é o pós-libertação. Porque se o demônio sair e a casa ficar limpa, vazia e sem nada dentro, ele volta. E volta com 7 piores do que ele. Por isso que as pessoas que permanecem libertas são pessoas que dão prioridade à palavra de Deus. Não é difícil você expulsar um demônio, pelo contrário, se você tiver vida com Deus, ele sai assim, é igual faca na manteiga. O problema é na hora que você sai na porta da igreja. Se você sair e não tiver nada no lugar, o que vai acontecer? Ele volta e volta pior. Então, estudo bíblico, doutrina bíblica, preceitos bíblicos são fundamentais para você poder permanecer liberto. Há 27 anos atrás eu fui liberto. O Espírito Santo entrou. A palavra de Deus entrou. E eu nunca mais servia demônios. É uma matemática muito simples. Terça-feira, 19 horas, estudo bíblico. E guarde isso no seu coração. Um dia, aqueles que não têm dado prioridade vão se arrepender profundamente, porque não priorizaram o estudo. Uns não vêm e não assistem, e nem antes, nem depois, nem durante. Então, às vezes, você já sabe o suficiente. Eu, graças a Deus, não sei tudo, apesar de já ter lido a Bíblia várias vezes, apesar de tudo que eu já estudei, continuo lendo, meditando e estudando a palavra de Deus, porque assim eu entendo tem que ser. Medite na palavra de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e ela se renova a cada manhã. Às vezes, você conhece o texto, mas de repente, num dia desses que você está lendo aquele texto que você já conhece, o Espírito Santo te dá uma nova revelação. Ele te mostra algo que está oculto e escondido. Tenho ouvido, por exemplo, vários relatos de pessoas que estão meditando comigo no jejum no Gênesis 26. É um texto que a maioria de nós conhecemos, mas muitas pessoas têm sido profundamente abençoadas por uma meditação em algo que a pessoa já sabe, mas Deus vai me falando de uma forma diferente. Terça-feira, estudo bíblico. Quinta-feira, culto de oração. Graças a Deus, tem bastante gente vindo orar. É necessário orar. A oração é o combustível da igreja, é o combustível da vida cristã. Quinta-feira, 19 horas também, vem orar com a pastora, é o culto de oração da igreja. E aos domingos, às 18h30, nós temos o nosso culto de celebração. Amém? Nós vamos ter batismo no mês de novembro, no dia 28. Eu vou confirmar ainda o local. Nós temos 2 irmãos que querem se batizar. Nós vamos prepará-los. E como está nessa história da pandemia ainda,
nós vamos ter a família de quem vai se batizar, obviamente. Ele pode convidar quem ele quiser, desde que seja da família ou algum amigo chegado. E nós vamos convidar assim um número menor, reduzido de pessoas, para evitar problemas, tá bom? Então, mas eu vou confirmar. Vai ser dia 28, isso já está certo. Então nós vamos confirmar somente o local. Vai ser na parte da tarde, com certeza. E nós vamos confirmar o local, vamos fazer o batismo. E isso é muito bom, que mais vidas possam se converter. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Aquele que crer será salvo, será batizado, e depois deve ser batizado com o Espírito Santo. E esse é o caminho dos servos e servas do Senhor. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Mas eu esqueci alguma coisa, Camila, pastora? Não, está tudo certo? Está tudo certo. Glória a Deus. Nós não temos Assembleia Distrital esse ano, tá? Seria mais ou menos agora, nesse período. Mas por causa da pandemia também foi suspenso. Eles me convidaram para ir lá agora dia 28 de novembro. Vai ter um evento lá, mas eu não vou. Vou ficar por aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Deus tem uma palavra muito séria para nós. Hebreus 11. Amém? Todos acharam? Hoje teve eleição também, né? Fui votar, mas a minha família, como todo cidadão deve fazer. Algumas pessoas acharam estranho porque eu não falo nada de política, e não falo mesmo. A igreja não é para isso. Tem muito pastor usando a igreja de trampolim para questões políticas. Eu não faço, não gosto. Não dou oportunidade para políticos pregarem, darem palavras. Não negocio nada com político. Se o camarada quiser ajudar a igreja, é uma questão dele com Deus. Mas não tem barganha nem troco. Não apoio pastores, bispos, apóstolos e nenhum cargo eclesiástico eu apoio para a questão política. A pessoa tem que tomar uma decisão. Ou ela é chamada por Deus para a obra, ou ela é chamada para a política. Ou ele não tem chamado para a obra de Deus, ou ele não tem chamado para a vida política. Então, como é uma pessoa indecisa do que é da vida, nós não apoiamos. Eu não apoio. Pastor, o senhor apoia um irmão? Um irmão eu apoio. Nós já elegemos 2 vereadores nessas igrejas que eu pastoreei. Um irmão eu apoio. Irmão em Cristo, servo de Deus, homem sério, mulher séria. Isso a gente apoia. Quando eu pastoreava em Jaú, um irmão chamado Wagner Brasil, ele é vereador. E ele me chamou e falou: pastor, eu quero me candidatar. Eu falei: então vem aqui na igreja tal, amanhã à tarde, nós vamos sair. E aí eu converso com você. Aí nós saímos. Aí ele falou: onde o senhor quer ir? Eu falei: eu quero ir aonde você desenvolve o seu trabalho político. Aí ele me levou no bairro, que ele era presidente do bairro. Me mostrou tudo que ele já tinha conseguido sendo presidente do bairro. Levou um posto de saúde, levou um curso para profissionalização. Aí eu falei: vamos andar na rua aqui. Paramos o carro, conversamos. Eu conversei com os vizinhos. Todo mundo o reconhecia, sabia quem ele era. Perguntei na frente dele o que é que ela achava do trabalho dele como presidente do bairro. E graças a Deus eu ouvi coisas boas. Aí eu apoiei. Ele ganhou para vereador e é vereador ainda lá em Jaú. Está fazendo um trabalho muito bom. Então eu creio que há homens e mulheres com chamados para a política. Daniel, José, mas não apoio líderes eclesiásticos para nenhum trabalho. Isso não termina bem. Não apoio nenhum partido político. Por quê? Porque a política é podre. E eu não quero o nome da igreja vinculado a escândalos. Então, você vai lá e compra a briga de um político, aí amanhã ou depois ele está num escândalo, e aí o nome da igreja, o nome do Senhor está vinculado a esse tipo de coisa. Mas eu apoio que todos sejam cidadãos, que vote, escolha seu partido, escolha. Eu sou anti-esquerda, sou direita,
não gosto de comunismo, não gosto de partido comunista, mas é uma opção minha, pessoal. Quem gosta, quem apoia, cada um preste conta a Deus dos seus atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Amém, queridos? Então, vamos esperar, creio que hoje à noite ou amanhã a gente tem o resultado das eleições. Tivemos aí 7 pessoas concorrendo a prefeito e 200 e quase 300 pessoas, se eu não estou enganado, concorrendo a vereador. Que Deus abençoe a vida deles, que em janeiro eles possam tomar posse e dar continuidade ao trabalho que eles têm que fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Hebreus 11, verso 1. Vamos ler assentados mesmo, porque a leitura vai ser extensa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso, também de um, e já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamada filha da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho,
como por terra seca o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados 6 dias. Por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma maior ressurreição. Em outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós estamos aqui na Tua casa, adoramos, louvamos o Senhor. Nós oramos ao Senhor e agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir o que o Senhor tem para o nosso coração, porque a Tua palavra, ela é o verdadeiro alimento. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a Tua voz, no nome poderoso de Jesus. Acampa os Teus anjos ao redor da casa, dá ordem aos Teus anjos a respeito do nosso culto ao Senhor, guarda a nossa vida em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito sério. Alguns nem estão vendo. Infelizmente, muitos olham apenas para o umbigo, se preocupam só com as suas contas, com a sua vida diária. Não se preocupam com questões escatológicas, apocalípticas. Para quem gosta de estudar a Bíblia e tem um dedo, um olho na terra e um no céu, e quem entende que a promessa da volta de Jesus está iminente, porque os sinais da volta de Cristo estão latentes. Quando você estuda sobre os sinais da volta de Jesus, você vê, quando a Bíblia fala que antes da volta de Cristo, o mundo estaria como nos dias de Noé, completo desprezo por coisas espirituais. Os dias de Noé eram marcados por aqueles que casavam, davam-se casamento, estavam completamente alienados ao céu, e eles viviam uma vida completamente natural. A Bíblia diz também que antes da volta de Jesus nós teríamos os dias de Ló, extrema imoralidade, prostituição e coisas que aconteceram em Sodoma e Gomorra e que hoje também estão acontecendo de uma forma muito grande. A Bíblia diz também, lá no livro de Daniel, que uma das características, um dos sinais da volta de Jesus seria a multiplicação da ciência. Esses dias a Sofia, minha filha menor, estava conversando comigo e perguntando acerca de algumas coisas. Ela achou uma fita de VHS do meu casamento e ela falou: papai, o que é isso? Ela nunca viu um videocassete. Ela tem 11 anos, bem dizer. Ela nunca viu uma fita cassete. Muitas coisas estão acontecendo num período muito curto. Há pouco tempo que nós temos internet. Há pouco tempo que nós temos smartphones. Há pouco tempo. Parece que faz tempo, mas não é. Quando eu era menino, a maioria das casas não tinha televisão. Hoje, a maioria das casas tem televisão em todos os cômodos. É televisão nos quartos, é televisão na sala, é televisão nas varandas. A maioria hoje das casas tem 2, 3 televisões. A maioria das casas tem internet. A maioria das pessoas tem celulares com internet. Uma tecnologia absurda. Você compra hoje um aparelho celular, uma televisão, e daqui a poucos dias aquilo já é ultrapassado. Você não consegue acompanhar a evolução, a tecnologia, a ciência. E isto, biblicamente, é um dos sinais da volta de Jesus.
Um dos sinais da volta de Jesus é a restauração de Israel como nação. Aconteceu agora em 45. Faz tempo não, viu? Você está pensando que faz tempo? Mas a Bíblia diz que a geração que visse isso não passaria. E eu tenho uma notícia para você. Essa geração é você. Pastor, e por que nós estamos falando disso? Porque essa semana Deus me deu uma palavra muito séria sobre os remanescentes. E pasme você, em toda a minha vida eu nunca preguei sobre isso, apesar de conhecer o assunto. Mas o Senhor nunca tinha me pedido para pregar e nem falar sobre isso. Mas essa semana o Senhor falou. É importante a igreja entender sobre esse assunto, remanescentes. O remanescente. Este é um assunto de extrema relevância. Por quê? Porque a humanidade tem aproximadamente entre 7.000 a 8.000 anos. Alguns, por causa das divergências de calendário, falam até em 10.000 anos, mas não mais do que isso. Desde o dia que Deus criou Adão até hoje, nós estamos falando entre 7.000 a 8.000, 9.000 anos. Então presta atenção, desde quando Deus criou o homem até hoje, estudando a história de Israel e estudando a história da igreja, que já estamos aproximadamente 2020 anos, caminhando aí para 2021 anos, Deus nunca ficou sem um remanescente. Nunca. Reis entraram, reis saíram, governos entraram, governos saíram, impérios nasceram e impérios morreram. Império babilônico, império egípcio, império assírio, império romano, todos os medo-persas, os persas, o império grego, todos eles nasceram e morreram, mas o povo de Deus permaneceu. Queimaram igrejas, queimaram bíblias, perseguições, mataram, cerraram, fizeram cada barbaridade, mas a igreja permaneceu, o povo de Deus permaneceu. E eu tenho uma notícia para te dar. E isso aconteceu porque durante todas as gerações Deus teve preservado um remanescente. Reis bons, o povo prosperava, o culto era abençoado, mudava de rei, vinha tudo quanto é tipo de praga, perseguição, tudo quanto é tipo de problema, mas sempre o povo de Deus permaneceu. Quando houve a divisão das tribos, 10 tribos do norte, 2 tribos, Judá e Benjamim ficaram, Deus preserva o remanescente. Há sempre um grupo pequeno que Deus chama de remanescentes. É interessante você estudar sobre esse assunto, sabe por quê? Porque a palavra remanescente significa sobrevivência, ou aqueles que sobrevivem. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Deus sempre guardou, sempre preservou, no meio das adversidades, no meio de tudo, de todos, nos tempos difíceis, em tempos de apostasia, tempos de idolatria, tempos de esfriamento, em tempos de grande imoralidade, em tempos de grande injustiça, em tempos de grande maldade, em tempos de guerra, em tempos de paz, em tempos de bênçãos, em tempos de problemas, o remanescente sempre foi guardado por Deus. Eu lembro de uma passagem, está em 1 Reis, quando Elias fala para Deus: Senhor, só eu fiquei. Deus aparece para Elias e fala: não, filho, eu ainda tenho 7.000 homens que não se dobraram a Baal e nem beijaram a face dele, nem o adorá-lo. Quando Elias estava cansado, querendo desistir, Deus falou: peraí, eu vou levantar um sucessor para você, ele se chama Eliseu. Vai lá, joga a capa sobre ele, e ele vai dar continuidade à obra que eu tenho. Deus sempre guardou o remanescente no meio das gerações. Deus sempre buscou um grupo pequeno, invisível, uma minoria. A sociedade não enxerga, despreza,
Porque este grupo, chamado remanescentes, eles são tidos de fanáticos, eles são radicais, eles são extremistas, eles são bitolados, quadrados. A sociedade classifica esse tipo de gente como gente que não percebe a modernidade, não percebe a evolução das coisas, não percebe. O que eu mais tenho ouvido nos últimos anos: olha, nós estamos na pós-modernidade, a igreja precisa se reinventar, a Bíblia precisa se reinventar, a Bíblia precisa ser reescrita, nós temos que atrair os jovens para a igreja, os jovens não querem ir para a igreja. O remanescente não precisa disso. Quando Daniel foi para Babilônia, Babilônia não se ajustou para receber Daniel. Quando José foi para o Egito não se ajustou para receber José. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi para a Babilônia, não houve nenhum ajuste. Foi Daniel que se posicionou e falou assim: eu não quero me contaminar, não quero. Foi José que disse: não quero pecar, não quero me deitar com a mulher do meu patrão, porque eu sirvo a um Deus vivo. Mesmo diante das injustiças, dos problemas que ele sofreu, vendido pelo irmão, ele permaneceu fiel ao Senhor e àquilo que o Senhor tinha. O remanescente é aquele grupo pequeno, é um exército pequeno, mas extremamente forte, extremamente consagrado e entregue a Deus. E é neste momento, é nisto que se caracteriza a história do remanescente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e as pessoas não querem congregar comigo porque eu tenho fama de duro, de radical, de cobrar. Mas é engraçado que quando as pessoas têm problemas graves, é a mim que elas vêm. E quando tem demônios para expulsar, é a mim que elas vêm. Preste atenção numa coisa: o remanescente sempre vai existir, Deus sempre vai guardar. E preste atenção, às vezes você não sabe quem é, você não sabe o valor que ele tem, você não sabe absolutamente quase nada. Era igual Elias que estava falando: Senhor, só eu fiquei. E Deus falou: não, eu tenho 7.000, mas ninguém vê, ninguém sabe. Há um grupo de remanescentes que Deus chama, e é este grupo. Quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, nós estamos falando exatamente de épocas diferentes, porque quando você pega de Noé até Apocalipse, nós estamos falando de muitos anos. E no meio de todas as gerações, Deus guardou homens, mulheres, que Ele usou de uma forma extravagante, extraordinária, diferente, por um motivo muito simples: porque eles são sobreviventes no meio das gerações. Quando tudo começa a desgringolar e tudo começa a se bagunçar, e quando a idolatria é grande, quando a promiscuidade é grande, a imoralidade é grande, quando tudo parece que está um caos, no meio desse caos, Deus levanta homens e mulheres que pertencem a um grupo. E este grupo a Bíblia chama de remanescentes, ou os sobreviventes diante das situações difíceis e do caos. Deus sempre vai usar homens e mulheres, porque se você pegar a história dos homens da Bíblia, você vai ver que eles estão sempre na contramão do que está acontecendo. Eles estão sempre indo contra o que está acontecendo na sociedade. Micaías, profeta do Senhor, foi chamado por Josafá e Acabe porque eles queriam ir para a guerra. 450 profetas estavam louvando, cantando, adorando a Deus e dizendo que era para subir, que eles iam ganhar. Mas Josafá pensou bem e falou: rapaz, não há nenhum profeta aí, raiz, não há um profeta aí do remanescente que servem a Deus de uma forma diferente. Ele falou: tem um tal de Micaías, mas ele só profetiza contra mim, disse Acabe. Mas Josafá falou: chama ele. Aí o mensageiro chamou Micaías e disse: olha, Micaías, 450 profetas estão dizendo que é para subir para a guerra, que vai haver vitória.
E você precisa profetizar também. Ele falou: é certo que o que o Senhor me falar, eu vou falar. Quando Micaías chega, de forma irônica, ele diz: pode subir. Mas o rei falou: eu te conjuro em nome do Senhor que você fale aquilo que o Senhor. Ele falou: se o Senhor subir para a guerra, vai morrer. Tomou bofetada na cara, foi parar no calabouço a pão e água, e disse: prendam até que eu volte da guerra. Micaías olhou para o rei Acabe e falou: se o Senhor for e voltar, o Senhor não falou na minha boca. Tanto que ele ficou temeroso, se vestiu de um soldado comum, não usou suas vestes reais. Um homem lá pegou uma flecha, e a flecha veio lá do nada e entrou na armadura de Acabe. Sempre há um remanescente. Não tem alguém da parte do Senhor? Tem Micaías, tem Jeremias, o profeta chorão. Apanhou e sofreu absurdamente. Não tem nenhum outro? Tem Ezequiel também. Tem Paulo, tem Pedro, Tiago, homens que foram cerrados, cortados, queimados, exilados. Tem algum aí? Tem também. Tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó. Tem homens que andaram peregrinando na terra, sem destino, sem lugar, sem nada. Numa época em que todo mundo buscava conforto, segurança, saíram andando pela terra. Sempre Deus busca homens deste grupo para fazer mudanças profundas, para fazer coisas extraordinárias. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai vendo Gideão, os filisteus, os medianitas arrebentando com tudo. E ele vai lá, pega o trigo escondido, vai no lagar. O anjo do Senhor chega e fala: homem valente. Ele falou: eu? É, você. Vai lá e liberta o meu povo. Ele falou: mas eu sou o menor da minha casa, minha família é menor. Ele falou: mas é você mesmo. E Deus usou a vida de Gideão. Deus usou a vida de Moisés. Apareceu para ele numa sarça, falou para ele: olha, você tem 80 anos, vai lá e liberta o meu povo. Ele falou: mas Senhor, eu sou gago, não falo direito. Não, eu vou contigo. Remanescentes. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Quando ele achou que já não tinha mais nada para acontecer, Deus levanta ele de uma forma poderosa, extraordinária. É esse tipo de homem que Deus usa, é esse tipo de mulher que Deus usa. Os remanescentes, os sobreviventes do sistema podre e corrompido do mundo, da sociedade corrupta e imoral do mundo. Sempre vai haver um grupo. E no meio destes homens, Deus levantará profetas, líderes, reis, sacerdotes, homens e mulheres que Deus vai usar para transformar situações e circunstâncias. Nós estamos caminhando para o fim. Tem muita gente vivendo como nos dias de Noé. Noé estava construindo a arca, 120 anos, trabalhando e pregando, e o povo ria, casava e dava-se casamento, vivia como se não fosse chover, até o dia que o Senhor disse: entra na arca. A arca do Senhor simboliza a igreja. Deus está com a arca aberta e está chamando todos para entrar na arca. Mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que a porta será fechada por fora e não vai ter o que fazer. É importante você entender que Deus conta com os remanescentes. Num mundo cada vez mais pecaminoso, Deus vai contar com os remanescentes, os sobreviventes. Deus conta num tempo onde muitas coisas são feitas que desagradam a Deus, que ridicularizam os preceitos da palavra de Deus, onde falsos ensinos e falsas doutrinas são ensinadas largamente através das redes sociais. Se prega um monte de coisa que é completamente oposto àquilo que Cristo está dizendo. A Bíblia está dizendo que nós terminamos no fim, e as pessoas estão fazendo planos para daqui a 200 anos. Mas a Bíblia está falando que está acabando, e pessoas estão vivendo como se fossem viver na terra. Mas a Bíblia está falando de homens que viveram como se fossem morar no céu. Hebreus 11 é uma lista de homens que não se apegaram à terra, mas se apegaram ao céu, que não tinham a terra como uma pátria, mas anelavam para uma outra pátria que estava no céu.
Homens que caminharam na terra, peregrinaram na terra, mas que tinham um coração no céu. Como é que é isso? Se prega, se fala de tantas coisas como se nós fôssemos viver na terra. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus já foi e preparou para nós morada, e vai voltar para nos buscar, e juntos estaremos com Ele para sempre, na eternidade. Em tempos onde a igreja está cada vez mais fria, indiferente, simplesmente, estou falando de crentes, tá? Porque no mundo, esquece. Estou falando de crente completamente indiferente a Deus. Totalmente indiferente. Totalmente apático. Totalmente distante. Completamente alheio ao reino de Deus, à missão da igreja, ao propósito da igreja. Haja vista que a maioria dos crentes das igrejas não ganha alma há muitos anos. Não chora, não geme, não prega, não evangeliza, não está nem aí pela própria família que está indo para o inferno. Crentes que não choram nem pelo seu sangue. Pessoas da sua própria casa que não conhecem o Senhor. Nós não estamos falando de religião. Estamos falando de salvação e vida eterna. Se você não chorar pelos teus filhos, pelo teu sangue, quem vai chorar? Você não fala de Deus, não fala do Senhor, não fala da palavra, não ama, não se preocupa. Se você não se preocupa nem com o teu sangue, como que você vai fazer para pregar para aquilo que não é seu sangue? Presídios, hospitais, praças, missões. Uma igreja fria, apática, indiferente, infiel, completamente alienada ao reino. Vamos fazer eventos, vamos fazer promoções, vamos envolver a nova pós-igreja moderna naquilo que ela tanto deseja, que é um momento de prazer e satisfação. Mas quando a guerra vier, quando os tsunamis vêm, quando terremotos vêm, quando perseguições vêm, isso não existe. Haja vista que na pandemia, o que aconteceu? Muitos das igrejas se desviaram. Por quê? Porque pararam de ir à igreja. Consequentemente não oram, não jejuam, não leem Bíblia, não estão envolvidos com nada. Você precisa ler sobre missões. Você precisa ler sobre a igreja perseguida na China. Você precisa ler sobre a igreja perseguida na Coreia do Norte. Você precisa ler sobre a igreja perseguida no Oriente Médio, na janela 1040. Você precisa ler aonde pregar o evangelho significa uma sentença de morte. Você precisa ler sobre locais da terra hoje, aonde ser cristão significa morrer. Você precisa ler sobre a igreja da China, a igreja do porão. Você precisa ler sobre a igreja da Alemanha Oriental na época do comunismo. Igrejas perseguidas, aonde você ser crente simbolizava viver ou morrer. Se você se converter no Oriente Médio, vindo de uma família muçulmana, você é deserdado e é expulso e nunca mais vê a família. Em algumas famílias, em algumas regiões, é até assassinado o rapaz ou a moça. Em tempos de dificuldade, não tem como você pregar conquistas e vitórias. Em tempos de adversidades extremas, bastou uma pandemiazinha aí, teve gente que entrou em colapso. Ai, vou morrer. Mas você vai morrer. Você só não sabe nem do que nem a hora. Uma igreja que tem medo de morrer. Se tem medo de morrer de uma doença, imagina se houvesse uma perseguição explícita, uma guerra aberta. Lembra quando Daniel e os seus amigos foram expostos a uma estátua? E a ordem era, quando tocar os instrumentos, você vai ter que reverenciar. E eles falaram o quê? Não. Se não reverenciar, vai na cova do leão. Daniel foi. Se não reverenciar, vai parar na fornalha. Foram.
E se fosse hoje? E aí o tão discutido a marca da besta. Alguns dizem, é um chip que pode ser implantado na mão ou na testa. E aí? E se chegar realmente um momento onde a marca da besta talvez seja realmente um chip que você vai ter que implantar na mão ou na testa, e aí você, sem isso, não come? Vou orar. Chip, eu te abençoo em nome de Jesus. Olha, chip, você é da besta, mas tá ungido, sangue do cordeiro. Tá igual uma irmã lá em Belo Horizonte, da igreja, foi até um centro espírita. Tava dando cesta básica no centro. A irmã foi lá na fila. Aí um irmão viu, falou, irmã, passou de carro, parou, falou, irmã, o que você está fazendo aí? Ué, vem pegar uma cesta. Mas rapaz, ela falou, não, meu filho, pega aqui, consagra a Deus, abençoa, santifica, está tudo na bênção. Tem muita gente assim, irmãos. É importante você entender que numa época em que as pessoas vão à igreja buscar soluções, é a igreja do resultado. Quanto que você conquistou? Quando eu cheguei na igreja eu não tinha nada, hoje eu tenho um monte de coisa. Eu era pobre, agora eu sou rico. Não tinha carro, agora eu tenho. Não tinha moto, agora eu tenho. Olha a minha conta, meu serviço, meu trabalho. A igreja do resultado, onde se mede por aquilo que você conquista, e não por aquilo que você é em Deus, não por aquilo que o Espírito Santo faz na sua vida, não por aquilo que o caráter mudado, a moral acertada, o caráter de Cristo colocado na vida do homem. Não, isso não importa. Na igreja do resultado não importa o caráter, nem a moral. O que importa são os resultados. No meio desta situação, Deus busca remanescentes. Quando tudo parece estar completamente destruído, é no remanescente que Deus preserva, que Ele busca um homem ou uma mulher que possa fazer diferença. Deus usou e Deus sempre usará o remanescente. A pergunta que nos cabe hoje é: você faz parte desse grupo? Se amanhã, segunda-feira, for noticiada uma guerra, os Estados Unidos está lá em caos por causa do John Biden, mais Trump, e as pessoas não sabem o que isso significa. Os democratas nos Estados Unidos são a esquerda, o PT lá. E John Biden está alinhado com China, Rússia e companhia. As pessoas nem sabem o que significa. Por quê? Porque parece que é só uma questão de ideologia. Você sabia que, dependendo do andamento do que acontecer nos Estados Unidos, pode vir uma guerra? E se segunda-feira estourar uma guerra? Estuda sobre as guerras. Primeira guerra, segunda guerra. Vê o que aconteceu. Estuda sobre o Holocausto. Mais de 6 milhões de pessoas morreram. Estuda. Passou. Quando estourou a primeira guerra, tinha crente? Tinha. Quando estourou a segunda guerra, tinha crente? Tinha. Tinha igreja? Tinha. Tinha povo de Deus? Tinha. E a guerra estourou e eles ficaram no meio. O que Deus está dizendo para mim e para você? É no remanescente. E é o remanescente que sobrevive. Quando a Bíblia fala que aquele que alicerça a sua vida sobre a rocha, vem os ventos, transbordam os rios, e ele permanece, Deus está falando é desse tipo de gente, que sobrevive a qualquer circunstância ou situação. O remanescente é o sobrevivente. É o que sobrevive, é o que suporta, é o que malha o trigo no lagar, é o que constrói a arca para salvar a sua família, é o que peregrina na terra, é o remanescente que permanece, irmãos, é o remanescente que sobrevive às coisas que acontecem na história durante todas as gerações. Quais são as características desse povo? Fé, porque sem fé você não permanece. Estava um caos absurdo e eles crendo. Quando Deus falou: olha, vai lá, 12 espias, olha a terra.
10 voltaram amaldiçoando a terra e 2, Josué e Caleb, falaram: Deus vai nos entregar. Eles olharam com os olhos da fé. Então, quando você lê Hebreus 11, você está vendo uma lista de remanescentes de homens que creem. Creem diante das adversidades, porque crer quando tudo está bem é fácil, filho. Eu quero ver você crer quando tudo está difícil. Eu quero ver você crer quando não tem comida na despensa. Eu quero ver você crer quando você está desempregado. Eu quero ver você crer quando você está doente. Eu quero ver você crer quando você está com problema no seu casamento, com os seus filhos. Eu quero ver você crer quando tudo está contrário. Eu quero ver você crer quando Deus pede para você sacrificar o teu único filho. Esses homens criam, independente das circunstâncias. Por quê? Porque eram homens que estavam fundamentados na palavra e não em sentimentos. Essa é a primeira característica de quem pertence ao remanescente. Segunda característica: eles tinham visão. Eles não viam aquilo que as pessoas normais viam. Eles viam aquilo que Deus mostrava. Homens que viam. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma amendoeira. Eu vejo uma panela fervente. É assim que funciona. Homens que têm visão de Deus. Visão. Josué, ou melhor, José, teve um sonho que ele ia ser grande, que a lua e as estrelas se inclinariam, que os feixes de trigo. Todo mundo riu. Todo mundo riu, mas ele não riu. Ele permaneceu, foi jogado na cisterna pelos irmãos e continuou vendo. Foi vendido para os medianitas, continuou vendo. Foi vendido lá em Egito, continuou vendo. Foi injustiçado pelaquela mulher endemoniada, cheia de pombagira, continuou crendo. Foi jogado numa cisterna, 2 anos no calabouço, continuou crendo. E lá está escrito: e continuou, o Senhor era com ele. Um dia ele saiu, virou governador. Por quê? Porque ele tinha uma visão. Noé ficou 120 anos construindo uma arca, porque ele tinha uma visão. O remanescente tem fé, creem em Deus, independente de circunstâncias, e eles têm visão. Visão não humana, mas visão do céu, daquilo que Deus tem para a vida dele, daquilo que Deus fala com ele, daquilo que Deus mostra para ele. Coragem. Sabe o que significa Caleb? Corajoso. Quando Caleb tinha 80 anos, porque 40 anos eles ficaram andando no deserto, e quando eles entraram, Josué, ele vai lá em Josué, capítulo 14, verso 8, e fala assim: você lembra do que Moisés falou? Que as montanhas de Judá eram minhas? Aonde tinha os maiores gigantes? O povo de Anak? Ele falou assim: com 80 anos eu tenho o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 40. Coragem. Caleb significa corajoso. Homens que pertencem a este grupo chamado remanescentes são homens corajosos. Corajosos não são pessoas que não têm medo. São pessoas que, apesar do medo, não ficam paralisadas diante das situações. O remanescente tem fé, o remanescente tem visão, o remanescente tem coragem, porque tem que ter coragem, irmão. Você tem que ter coragem. Outra característica do remanescente: perseverança. Abraão, Isaac, Jacó e uma lista gigante de homens tinham uma característica: perseveravam. Abria um poço, tampava o poço, abria outro poço, tampava um poço, abria outro poço, tampava um poço, abria outro poço. Homens que perseveraram naquilo que Deus falava. Perseverança é uma característica de homens de Deus, de mulheres de Deus, que pertencem principalmente ao grupo dos remanescentes. Homens que buscam a Deus, homens que oram, homens que jejuam, homens que se debruçam na palavra, que se alimentam da palavra. São esses homens que sobrevivem. São essas mulheres que sobrevivem. Os que gemem e suspiram. Ezequiel capítulo 9, verso 4. Lá está dizendo que haviam 6 anjos. 5 estavam com espada e 1 tinha um tinteiro. E Deus falou para o anjo que tinha o tinteiro: vai andando, aquele que eu te mostrar faz uma marca na testa. Os outros 5 vêm atrás, e quem não tiver a marca é para matar.
Aí você vai falar assim: como é que o anjo marcava na testa? Quem é que ele marcava? A Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 9, que ele marcava na testa aqueles que gemiam e suspiravam por causa das abominações e dos pecados que aconteciam. O remanescente, eles não acham o pecado normal. Havia lá em Ezequiel um grupo de homens e de mulheres que gemiam e suspiravam por causa das abominações e dos pecados que se cometiam dentro do próprio templo. Mas o anjo saiu marcando na testa os que gemem e suspiram e que não acham o pecado normal. Não tem nada a ver, é tudo assim. Pode largar, casar, adulterar, prostituir, pode ser homossexual, lésbica, bissexual, pedófilo, pode ser o que quer. Não, tá tudo certo. Pode ser corrupto, pode ser tudo. Tá tudo tranquilo. Mas há um grupo de homens e mulheres que gemem e suspiram contra as abominações e os pecados que são cometidos, que não acha normal o pecado. Ainda há um grupo que chora, ainda há um grupo da madrugada, ainda há aqueles que dobram o joelho e choram a Deus falando: Senhor, tem misericórdia dos homens, da humanidade. Esses homens que a Bíblia chama de remanescentes são homens que estão na terra, mas que amam o céu. É uma marca desse grupo. Estão na terra, mas amam o céu. A igreja já sabe que eu já contei, eu fui arrebatado. E eu vou falar para vocês qual é a pior coisa que aconteceu depois do meu arrebatamento. Todos os dias eu quero ir embora. Aí você fala: mas você não está em casa? Eu estou, mas não é essa casa, a outra. Quando você vê o céu, você vê Jesus, você vê anjos, você não consegue viver nessa terra. Por isso que Paulo fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu morrer, vou estar para sempre com Cristo. E vivo, eu tenho a oportunidade de ganhar mais almas. Mas eu estou num impasse. Permaneço aqui pregando e ganhando almas, ou vou embora? Quem não ama o céu, não suspira pelo céu, não deseja o céu, acaba se acostumando com a terra e com as coisas que na terra existem. Quem não tem outra característica desse grupo, haja vista você ler no capítulo 11 de Hebreus, homens que não tinham a sua vida por preciosa. Presta atenção no que o pastor vai falar para você. Não está muito longe de você poder falar assim: agora eu entendi o que o pastor estava dizendo, da parte de Deus. Não vai melhorar. Presta atenção. Não vai melhorar. Nós estamos às portas da volta de Cristo. E a Bíblia é claríssima sobre o princípio das dores. A Bíblia é claríssima sobre grande tribulação, tribulação e tudo mais. Aí você fala assim: pastor, meu tataravô era crente, meu triavô era crente, meu bisavô era crente, meu avô era crente, meu pai era crente, eu sou crente. Então tá aí os sinais. Só tem um detalhe. Antigamente acontecia uma catástrofe assim, de 50 a 50 anos, um tsunami a cada um século. Só que se você estudar, você vai descobrir que os sinais, eles estão um em cima do outro. Tremores, tsunamis, queimadas, os sinais estão. Eu vou explicar para você uma coisa que você talvez não saiba sobre essa história dos Estados Unidos. Há um possível tratado de paz entre judeus e palestinos. E uma das cláusulas das negociações é o
conjunto chamado onde estão as mesquitas. Os judeus querem aquela terra lá, porque lá é que estava construído o templo de Davi e Salomão. É lá. E eles querem, o judeu quer aquele lugar mais do que qualquer coisa no mundo. E por eles já tinham ido para a guerra, como teve a guerra dos 6 dias, ele ia para outros 6 dias e tomava aquele lugar. Mas hoje é muito complicado, por quê? Porque as nações são aliadas. Então hoje está sendo travado uma batalha democrática, jurídica. Estão tentando. Por quê, pastor? Porque escatologicamente falando, o terceiro templo tem que ser reedificado. Tudo está pronto. E eles querem. Então, existem muitas coisas atrás das nações. França, Alemanha, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos. Existem muitas coisas acontecendo. E eu quero dizer para você uma coisa, não quero te apavorar, não estou querendo, não é esse o objetivo. Eu só quero que você entenda que quem sobrevive a qualquer coisa é o remanescente. Estreite a sua vida com Deus. Abra os teus olhos e tenha visão. Tenha uma fé genuína e verdadeira. Seja corajoso. Busque a Deus de verdade, de forma séria. Gema e suspire contra as abominações e os pecados. Não ache o pecado normal. Vamos mudar a Bíblia para que as pessoas se sintam inclusas. Vamos dar uma melhorada aí na dinâmica da igreja para que as pessoas se sintam acolhidas. As pessoas têm que vir à igreja por causa de Cristo, por causa da cruz, por causa do sangue de Jesus. Elas precisam se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. E isso não mudou. Não tenha sua vida por preciosa, filho, e nem as coisas que você tem. Esteja disposto a abrir mão de qualquer coisa que o Senhor te pedir, inclusive a sua vida. Não se apegue, porque as pessoas que não entendem sofrem muito mais. Qualquer momento desse, os sinais estão claros. A qualquer hora dessa pode estourar uma guerra, e a guerra que estourar vai ser mundial de novo, por causa das alianças. E se isso acontecer, afeta o mundo inteiro, inclusive eu e você. Isso aconteceu em todas as gerações, e só permaneceram aqueles que se chamavam remanescentes. Amém, igreja? Hoje faz 4 anos que nós estamos aqui, e o meu desejo como teu pastor é que você seja crente. É só isso. Que você seja crente, irmão, de verdade. Que você seja um homem, uma mulher de Deus de verdade, sem falsidade, sem hipocrisia, sem mentira, sem engano. Você tem que ser crente, irmão, de verdade. Para de historinha, de fingimento. Está dentro da igreja com o coração no mundo. Está dentro da igreja, mas não quer renunciar a nada, não quer negar a si mesmo. Está dentro da igreja, mas não quer viver o que o Senhor Jesus ensinou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Eu quero servir a Deus fumando, bebendo, prostituindo, adulterando, mentindo, enganando. Quero ser corrupto. Eu quero fazer um monte de coisa e mesmo assim ser chamado de crente. Mesmo assim ser aceito. Só que quando Deus chacoalhar a figueira, quem não tiver bem firme vai cair. E é por isso que eu tenho ensinado você a ser homem e mulher de Deus. Somos limitados,
Temos as nossas fraquezas, temos as nossas limitações, sim. Mas isso não é desculpa para não buscar a Deus de forma séria. Isso não é desculpa para você superar todos os seus problemas e as suas carências e as suas lutas. Remanescente, guarde essa palavra. Romanos 9:27 fala sobre isso. Que se Deus não tivesse o remanescente, nós estávamos completamente perdidos. Você sabe aquele pouco de sal que não deixa que a carne apodreça? É o remanescente que mantém a coisa suportável. Porque por causa deste grupo, é um exército pequeno de pessoas fortes, é que Deus suporta as outras coisas. Sempre tem um Elias, sempre tem um Eliseu, sempre tem um Jeremias, sempre tem um Micaías, sempre vai existir um João Batista, um Daniel. Sempre vai ter alguém clamando a Deus, falando: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, por favor, tem misericórdia. Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sempre vai haver um Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Senhor, mas se tiver 50 lá, o Senhor não salva a cidade? Sim, meu filho, se tiver 50 eu salvo. Mas se por um acaso tiver só 45, 40, 30, 25. Por fim, Ló foi salvo pela intercessão do seu tio Abraão. Não mudou nada. Não mudou nada. Daqui a 1 ano, 5 anos ou 10, que seja, você precisa permanecer no lugar. Permanecer como um homem ou uma mulher de Deus, firme. Isso é perfeição. É quando você não oscila. Se Jesus voltar hoje, glória a Deus. E se Ele voltar amanhã, glória a Deus também. Se Jesus voltar mês que vem, aleluia. E se Ele voltar daqui a 1 ano, glória a Deus. Voltar daqui a 10 anos, amém. Você vai viver todos os dias esperando a volta de Jesus. É isso que o Evangelho ensina. Viver todos os dias como se fosse o último dia. E só faz isso o remanescente. Olha aqui, não. Ô fulano, não. Estou aqui, ó, focado. Jesus vai voltar. Não, vem cá. Ó, olhando para o autor e consumador da minha fé. O que você está esperando? Jesus voltar. Essa é a nossa esperança. O dia que essa mensagem for tirada da igreja, a igreja vira um clube. A única coisa que mantém uma igreja viva é a esperança da eternidade. O dia que você parar de sonhar com a eternidade, você vai viver nesta terra com o teu coração completamente enganado e iludido. Mas a esperança da eternidade é que vai manter você firme. Oração, 13 dias nós estamos em jejum, ainda vamos até o dia 3 de dezembro, mas nós jejuamos em setembro, pastor, é isso mesmo. E prepara porque janeiro tem 40 dias. Misericórdia, é assim que tem que ser. Por quê? Porque nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. E você já ouviu eu falar isso aqui várias vezes. Se prepare em tempo de paz, porque quando o dia mau chegar, você vai estar pronto e você vai sobreviver a qualquer coisa. Amém? Pastor, como é que eu sei se eu sou remanescente? Então, essa é uma resposta que só você pode dar. O Senhor é aquele que anda com o tinteiro e marca na testa. Que Deus marque você com o sangue de Jesus e que você pertença ao grupo chamado remanescente. Vamos ficar em pé. Senhor, aqui está a tua casa, a tua igreja,
E de todo o meu coração eu desejo, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, que esta igreja possa pertencer ao remanescente. Que sejamos sobreviventes de um sistema podre, corrupto, enganoso. Ajuda-nos a permanecer. Ajuda-nos a permanecer, Senhor. Ajuda-nos a sobreviver no meio de tanto lixo, de tanta corrupção, de tanta imoralidade, de tanta maldade, de tantos escândalos, de tantos problemas. Ajuda-nos a permanecer, a sobreviver. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos encontrados fiéis. Fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, fiéis ao Teu reino, fiéis à Tua vontade, fiéis à eternidade, fiéis, ó Pai, a Deus, a Tua bênção e o Teu querer. Ajuda-nos a sermos renovados, renovados no Teu amor, renovados na Tua presença, renovados na Tua graça. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos pertencer e ser um remanescente fiel do Senhor. Não é fácil não, Senhor. São grandes as tentações de você ceder, porque há um preço muito alto de você pertencer ao remanescente. Haja vista o meu pai João Batista, que perdeu a sua cabeça porque não negociou a mensagem com o rei Herodes. Haja vista os meus pais, os apóstolos, que foram mortos, cerrados, queimados, destruídos, exilados, porque não negociaram nada. Poderíamos ficar aqui mais algumas horas pensando sobre isso. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes, a Tua pequenina igreja, lutando contra um sistema. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer como um remanescente nessa cidade, sem negócios, sem barganhas, sem trocas, um evangelho simples e puro. Esta é a oração que eu te faço como pastor desta igreja hoje, no dia que ela completa mais um ano de vida. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem um propósito, um plano, e eu estou firme nisto, juntamente com aqueles que assim creem, no nome do Senhor. Amém, igreja? Tem sobremesa aí, como é que é? Cantina. A Mama Helena, ela é muito boa com esse negócio de bolo. Ela fez bolo no pote, bolo gelado, pavê, para comer. Então, se você quiser levar a sua sobremesa para casa, na saída aí você pode comprar. Amém, queridos? E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão, o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe você, boa semana, até o próximo culto.